Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para dar sequência no vídeo 13. Então, abrindo aspas, vamos à pergunta que foi feita a Ramatiz. Deveríamos, porventura, violentar o nosso organismo físico, que é condicionado milenarmente? Então, aqui, quem está fazendo a pergunta já está dizendo que o organismo humano ele já se encontra condicionado milenarmente. Para você ver o quanto a humanidade milenarmente é primitiva. Você entendeu? Porque se não fosse esse processo primitivo, obviamente não necessitaria a humanidade de tanto desculpismo. A alimentação de carne, certos de que a natureza não dá saltos e não pode adaptar-se subitamente ao vegetarianismo, consideramos que seria perigosa qualquer modificação radical nesse sentido. O nosso processo de nutrição carnívora já é um automatismo biológico milenário que há de exigir alguns séculos para uma adaptação tão insólita. Quais as vossas considerações a esse respeito? Então, é necessário, é óbvio que essa pergunta nós a respeitamos, mas quem fez essa pergunta, obviamente, cometeu alguns equívocos. Por quê? Porque aqui a própria pessoa quem se dirigiu ao espírito Miramês confessou que nós nos encontramos condicionados milenarmente, milênios. Só que depois, no final da pergunta, a própria pessoa, ela assim nos diz, olha só, o nosso processo de nutrição carnívora já é um automatismo biológico milenário, que há de exigir alguns séculos para uma adaptação tão insólita. Quais as vossas considerações a esse respeito? Então, o processo ele é milenar ou ele é secular? É aí que nós temos que parar para analisar. Ou é milenar ou é secular, né? Mas tudo bem. Até porque nós estamos extraindo nestas mensagens a luz, nós estamos procurando extrair, né, nessas mensagens a luz da doutrina espírita. Por que a luz da doutrina espírita? Né? Porque esse é um processo que
é um processo natural na evolução do ser. É natural que, se nós não nos despojarmos, se nós não desfazermos, né, de tudo que é negativo na nossa existência, como espírito em processo de evolução, dificilmente conseguiremos mudar de plano. Então, milenarmente, nós nos encontramos condicionados a estas situações primitivas. Então, aqui, a pergunta que está sendo dirigida a Ramatiz é se nós deveríamos, porventura, violentar o nosso organismo físico, que é condicionado milenarmente, né, à alimentação de carne. Então, violentar. Olha, eles usam uns termos que praticamente não condiz. Violentar. Por que violentar? Se é uma necessidade do espírito se despojar de tudo aquilo que não presta para seguir o seu curso evolutivo. Mas Ramatiz é muito, né? Então, eu comecei com aspas, fecho com aspas e inicio com aspas a resposta de Ramatiz. Resposta. Não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Olha só para você ver. Não sugeríamos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Quer dizer, você está condicionado, você é um viciado, você entendeu? Drasticamente você não deve parar de uma vez, mas é necessário ir mudando de cardápio. É necessário mudar de cardápio. Faz parte do processo evolutivo. Ou você acha que o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, ou você acha que Ismael, ou você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo, eles, no almoço e no jantar, eles se alimentam de restos de animais, de vísceras de animais. Imaginemos o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes e Nosso Senhor Jesus Cristo comendo no almoço paquera, chouriço, feijoada. Eu só estou tentando levar você a raciocinar. Isso é possível? Você chega assim num local e pergunta: eu queria falar com Jesus e com o Dr. Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo, seria possível? Seria sim. Entre, por favor, eles estão almoçando. E em cima daquela mesa, você depara com aquela mesa imensa, suíno, pernil, fígado, paquera, chouriço, feijoada, e eles ali comendo,
e ainda tomando essas refrigerantes que a gente toma aqui na Terra. Você acha que isso aí é típico de espíritos desse nível? Não. Esse cardápio que a Ramatiz está esclarecendo aqui é cardápio de seres primitivos. Primitivos que mudaram apenas de mundo, mas os hábitos continuam o mesmo. Primitivos que mudaram apenas de reino, mas os hábitos continuam os mesmos lá do Serengeti, lá do Safari. Continua o mesmo. Então, Ramatiz disse assim, olha, não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses viciados, né? Aconselhamos gradativamente a adaptação do regime da carne de suíno para o de boi. Então, quem é viciado na carne de suíno, deixa de suíno e passa para a carne de boi. Depois da carne do boi, para a carne de aves. E da carne de aves para a carne de peixes e mariscos. Olha como é inteligente Ramatiz. Por quê? Porque a intoxicação é tão grande, mas tão grande. As toxinas, né? É tão grande que se a pessoa para de comer de uma vez, ele pode passar mal. É como uma pessoa dependente química. Se ele deixa de usar a droga de uma vez, ele entra naquele caso ali de abstinência. E depois, as recidivas, né, as reincidências, ele volta pior que na primeira vez. Após disciplina do exercício em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos. Despojos sangrentos. Gente, dá nojo só de ouvir falar nesses termos. Temos certeza de que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. Mas é claro que tudo isso pede por começar, e se desde já não efetuardes o esforço inicial que alures, tereis de enfrentar. É óbvio que hão de persistir tanto esse tão alegado condicionamento biológico, como a natural dificuldade para uma adaptação mais rápida. Então, é como aquelas pessoas que diz assim: a semana que vem eu começo a fazer regime. Por que a semana que vem, gente? Por que não começa hoje mesmo? Isso é desculpismo. Então, como o Ramatiz aqui está dizendo, nós temos que dar o primeiro passo. Se nós não dermos o primeiro passo, nunca que lograremos êxitos. Então nós permanecemos naquele desculpismo. Amanhã, depois de amanhã,
Aí chega amanhã, a pessoa é convidada por uma pessoa para ir para o churrasco, né? E a pessoa não aguenta e vai. Agora, é aquele caso que eu já disse aqui. Se você vai a um churrasco e lá você come, né? Você toma suco de laranja, limonada, suco de uva. Se você come apenas salada lá no churrasco, mas se mentalmente você ali cultiva algum desejo com relação àquela carne lá na grelha sendo assada, pode ter certeza de que você foi no churrasco e comeu também aquela carne. Você não a comeu fisicamente, mas você a comeu mentalmente. Como o caso que eu disse aqui esses dias. O indivíduo que desencarnou, vou repetir novamente esse caso, e que chegou na pátria, desencarnou, era uma pessoa muito boa, e mesmo assim permaneceu 7 anos no umbral. Aí depois foi resgatado e tratado, e uma hora eu quis saber por que ele foi parar no umbral. E ele ficou sabendo que na Terra, né, ele tinha feito uso mentalmente de muitas coisas mentalmente que não condizia com as leis divinas. Ele fumou mentalmente, ele bebeu, fez uso de bebida alcoólica mentalmente, ele comeu carne mentalmente, ele fez sexo mentalmente, desejou. Porque não é só pela boca, não é só pela boca que nós cometemos, vamos assim dizer, esse termo, que nós cometemos esse crime. Não é só pela boca. Não é só pelo que nós falamos, pelo que nós comemos, e sim também pelo que nós pensamos, pelo que nós desejamos. Agora, olha só o que Ramatiz aqui diz. Ele dá uma, como se diz o termo, ele dá uma pancada nesta pessoa que fez a pergunta. Depois que ele esclarece tudo aqui, que é necessário, então, não é uma questão de agredir o corpo, né? Já que a pessoa sente essa necessidade, então, da carne do porco, podia ser suíno, mas eu vou usar esses termos assim. Da carne do porco passa para a carne do boi, da carne do boi passa para a carne das aves, da carne das aves passa para a carne do peixe, né? E assim para os mariscos e tudo mais. Mas que é necessário que em dado momento, né? É necessário darmos o primeiro passo. Porque senão nunca que deixaremos aquele estado de vício. Mas ele chamou atenção aqui da pessoa que fez a pergunta e de toda a humanidade que faz uso e vive no desculpismo. Olha só,
Mas é inútil procurardes subterfúgios para justificar a vossa alimentação primitiva e que já é inadequada à nova índole espiritual. Você prestou atenção bem nisso? Ele disse assim, olha, mas é inútil procurar subterfúgios para justificar a vossa alimentação primitiva e que já é inadequada à nova índole espiritual. Então, nós vivemos de subterfúgios, né? Nós vivemos de desculpa. Nós usamos esse termo, agredir a nossa saúde, agredir o nosso corpo físico. Você entendeu? Mas nós nos esquecemos que milhões e milhões e milhões e milhões de anos nos encontramos fazendo uso desse cardápio de vísceras de animais. Então, quando é que nós vamos nos melhorar com relação a esta questão? E aqui ele ainda diz aqui, e que já é inadequada à nova índole espiritual, por causa desse subterfúgio, por causa desse desculpismo nosso. Esse alimento, ele é inadequado, né, à nova índole espiritual nossa. Nós retornamos à pátria espiritual intoxicado em todo sentido, mentalmente, fluidicamente, intoxicado de ingratidão, intoxicado de fofoca, intoxicado de tudo que é inadequado. Nós retornamos à pátria espiritual intoxicado. É tempo de vos asseardes, a fim de que possais adotar novo padrão alimentício. Inegavelmente, o êxito não será alcançado do modo por que fazeis a substituição do combustível de vossos veículos. Mas, antes de tudo, a vossa alma terá que participar vigorosamente de um exercício para que, primeiramente, elimine da mente o desejo de comer carne. Não é o que eu estou dizendo a vocês aqui. Não é só pela boca. Você entendeu? Que se realiza essa higiene. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu detesto cerveja. Mas ele, ao deparar-se com a cerveja, ele fala assim, nossa senhora, eu detesto carne. Mas ele não pode ver um bife ou uma picanha assada que ele vai lá e dá uma mordiscada. Ele não pode ver um chouriço. Ele não pode ver vísceras de animais. Ele não pode ver um guarda-roupa que ele já cobiça. Não pode ver, né? O contrário que ele já cobiça. Vê a mulher do próximo, cobiça. Vê o homem do próximo, cobiça. Esses sentimentos, esses pensamentos, esses desejos vai intoxicando o indivíduo. Então não é uma reforma só estomacal. Não é uma reforma do hábito
alimentício ou do hábito alimentar, né? Eu acho que é hábito alimentar. Não é só. Nós vamos para o próximo vídeo.